A gente sabe que é ordem de Deus, é mandamento, que nós o amemos. Mas como é que é feito isso? Como que isso acontece? Como que nós podemos fazer isso? Inclusive eu quero fazer menção, entrei aqui hoje nesse ambiente onde nós cultuamos ao Senhor, e já estava aqui projetado no telão o versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando os irmãos estavam cantando, mencionaram Salmo 145, 20, que diz que... Eu vou abrir o texto para a gente... Às vezes a gente fala as coisas de memória e atropela um pouco a ordem das coisas. O Salmo 145 diz exatamente assim: o Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor guarda os que o amam, mas os que não o amam, os ímpios, estão condenados, serão exterminados. Então a gente entende por toda a palavra de Deus que a base é o amor. O amor existe, o amor é uma realidade, o amor é um mandamento, Deus é amor, mas o amor necessariamente implica na relação de pelo menos duas pessoas. Não existe a possibilidade de existir amor quando se é uma pessoa só. O amor é necessariamente relacional, diz respeito ao que você tem para com o outro. Você ama alguém e você é amado por alguém. E a base de tudo na palavra de Deus é o amor. É o amor de Deus. Deus é glorificado na manifestação do seu amor. E como é que Deus manifestou o seu amor no mundo? Deus manifestou o seu amor no mundo, na nossa existência, na criação, enviando o seu Filho Jesus, que é a expressão máxima, a prova de que Deus nos ama. Por que é a prova de que Deus nos ama? Esse salmo que a gente leu, 145, diz que quem não guarda, quem não ama é exterminado. Nós estávamos separados do amor de Deus, nós não cumpríamos esse mandamento. Então, o nosso destino era a perdição. Nós não cumpríamos o amor de Deus. Antes de continuar explicando sobre isso, eu quero ler o texto em que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, foi tentado por um líder religioso que foi perguntar para ele com segundas intenções sobre qual é o grande mandamento. E a gente vai ler esse texto. O texto está lá em Mateus capítulo 22, nós vamos ler do verso 34 até o 40. Se o irmão puder fazer a projeção do texto, a gente está lendo a versão ARA. Então, Mateus 22, verso 34 até o verso 40. Diz assim, já está. Isso, entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, como assim? Então Jesus Cristo costumava pregar, e pregando a palavra de Deus, ele confrontava os manipuladores da religião, os cínicos, que tentavam e se esforçavam muito para deturpar a palavra de Deus. Então Jesus os calava, ensinando a verdade. Então esses fariseus se reuniram em conselho, então eles resolveram se reunir para tentar fazer algum tipo de pegadinha para Jesus, para tentar fazer com que ele entre em contradição. Eles não eram discípulos de Jesus, não amavam a Jesus. Eram religiosos que não amavam a Deus, eles amavam, olha só, a religião, não a Deus. É possível amar a religião e não amar a Deus, e era isso que eles faziam, esses fariseus. Então eles se reuniram, eles fizeram uma reunião em que foi feita uma decisão sobre como tentar fazer com que Jesus entrasse em contradição. Então um deles, no verso 35, foi até Jesus, um deles intérprete da lei, alguém que conhecia a palavra de Deus e conhecia a Bíblia, foi experimentar Jesus, tentar Jesus. Ele perguntou, mestre, então aqui é uma palavra de falsidade, quando ele chega falando para Jesus, chamando-o de mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Então, ele, o fariseu, conhecedor de Bíblia, queria fazer com que Jesus Cristo dissesse que ou existissem coisas mais ou menos importantes na palavra de Deus, para depois tentar lançar um laço para Jesus, para ele entrar em contradição.
Só que Jesus respondeu, verso 37, 37, respondeu Jesus. O grande então mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jesus respondeu, dizendo que existe sim um grande mandamento. Existe uma hierarquia na lei de Deus, grau de importância, e o mais importante de tudo é amarmos a Deus, e Jesus então está explicando como se ama a Deus. E é isso que a gente vai abordar hoje. Ama-se ao Senhor, no verso lá anterior, o Senhor Deus no 37, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Verso 38, este é o grande e primeiro mandamento. Isso é o mais importante de tudo. E o segundo, então na sequência desse amor por Deus, o segundo, que é semelhante àquele que é baseado no amor, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro se ama a Deus da forma como Jesus descreveu, e na sequência se ama as pessoas que estão no seu derredor, o próximo, como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus Cristo coloca uma ordem nas coisas. Ele não está menosprezando nenhuma vírgula, nenhuma profecia, nada da lei. Ele está dizendo que toda a lei, ela deve ser cumprida, ela é real, ela é autoritativa, só que toda ela depende desses dois mandamentos fundamentais. Quais são? Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e na sequência o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a gente está vendo um texto em que se ensina como é que se pratica o amor. Primeiro amando-se a Deus e em sequência amando-se ao próximo. E agora então a gente vai meditar sobre como a gente cumpre isso. Em primeiro lugar, até foi excelente e providencial o irmão ter lido, mencionado o Salmo 145. Então Deus preserva aqueles que o amam. Só que o texto está dizendo que desses dois mandamentos depende toda a lei. Na prática, nós não o cumpríamos. Nós não amávamos a Deus como Deus requer. Observa que isso aqui não é um sentimento, não é o que eu sinto por Deus, é mandamento, é uma ordem. As pessoas receberam uma ordem direta da parte de Deus, e essa ordem, a primeira de todas as ordens que define o propósito da nossa existência, é amarmos ao Senhor. Só que nós não o amamos assim. Não por natureza. Nós estávamos rompidos com Deus por causa dos nossos pecados. Como assim? Esses mandamentos, eles na verdade, eles resumem toda a lei. Porque eu amo ao Senhor cumprindo os mandamentos dele. Jesus disse isso. Lá em João 14, 21. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, o amor por Deus implica em cumprir aquilo que Ele nos mandou, aquilo que Ele determinou para nós. E aí, então, eu quero fazer uma leitura breve, rápida, lá dos 10 mandamentos em Êxodo 20, que então, esses dois mandamentos são uma síntese desses mandamentos aqui. Então, Deus falou essas palavras. Quando Deus, então, libertou Israel da escravidão do Egito, que é um tipo, um apontamento para o fato de que Deus nos livra da escravidão do pecado e da escravidão e da servidão ao mundo, para nos resgatar para si. Então Deus exige de nós, primeiro Ele se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão do Egito. Isso aqui no Antigo Testamento, a terra da servidão é a nossa salvação. Deus nos salvou, nos tirou da servidão do pecado, do fato de que nós não o conhecíamos, nós não o amávamos. E aí ele começa com os mandamentos. Como é que se ama a Deus? Então vem 3 mandamentos que se relacionam com o amor de Deus. Não terás outros deuses diante de mim.
Não atribua à tua devoção todos os seus esforços que deveriam ser atribuídos a Deus, na maneira como você o adora, na maneira como você tem Ele como primazia na sua vida. Não atribua isso a qualquer outra coisa, porque a maneira como você se devota a alguma coisa, qualquer que seja, é isso que você prova que você ama. Aquilo que eu me devoto é o que eu mais amo. Se eu me devoto mais do que tudo a mim mesmo, à minha saúde, ao meu trabalho, ao dinheiro, inclusive à minha família, mais do que tudo, não é o amor primeiro que está sendo praticado por Deus, é por outras coisas. É muito importante manter a ordem das coisas, porque é o amor por Deus que deve ser colocado em primeiro lugar. Porque é esse amor, esse relacionamento com Deus, lembra? Amor necessariamente implica em pelo menos duas pessoas. É esse amor por Deus que vai fazer com que todas as outras coisas na nossa vida sejam colocadas no seu devido lugar, com sabedoria, com um propósito verdadeiro. Então nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor. Em outras palavras, antes de tudo, a nossa devoção é ao Senhor. Como é que eu me devoto ao Senhor? Entra o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que Deus está requerendo de nós? Deus deve ser tratado como Deus. Como as pessoas se relacionam com Deus. Deus não é outra pessoa. Deus não é um amiguinho, Deus não é um coleguinha, Deus não é alguém como nós. Deus é Deus e Ele deve ser adorado, cultuado. Como é que se ama a Deus? Tratando-o com toda a dignidade que Ele merece, que diz respeito exclusivamente a Ele. O que é que se faz a respeito de Deus e que não se deve fazer a respeito de nenhuma outra coisa? Adoração, culto, louvor. Somente perante o Senhor nós devemos nos prostrar em adoração. Só Ele é Deus e eu o amo tratando-o como tal. E eu não posso ter outros equivalentes a Ele. O texto começa dizendo que eu não posso fazer imagens, eu não posso ter outros deuses, eu não posso ter concorrentes de Deus. Eu não posso colocar nada no lugar, no altar, vou usar essa expressão, do meu coração. Somente ao Senhor adorarás e a Ele prestará culto. Então o Senhor Jesus Cristo veio consertar, através da sua obra de salvação, a nossa vida, colocando a gente no lugar certo, começando na base de tudo, na restauração do nosso amor por Deus. E o nosso amor por Deus é necessariamente demonstrado na maneira como nós o adoramos. Deus deve ser adorado. Deus não é um companheirinho, um amiguinho, mero consolador. Embora Deus seja nosso companheiro, nosso amigo e nosso consolador, Ele é distinto de todas as outras possibilidades de termos amigos, companheiros e consoladores, porque diferente de todas as outras coisas, Ele é o único Deus verdadeiro, o nosso Redentor, que demonstra amor conosco, relacionando-se conosco, mas não como iguais, e sim como Deus Criador de todas as coisas, Deus poderoso, que se permite a você viver na presença dEle, desfrutar da sua graça, do seu poder, do seu cuidado e do seu amor, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Não existe maneira mais sublime de desfrutar do amor de alguém do que estar desfrutando do amor do Todo-Poderoso.
Então, Deus exige culto. Outra maneira que nós praticamos o amor de Deus. A gente, aqui nos cultos da capelania, a gente tem pouquinho tempo. Já todo mundo tem que voltar para os leitos. Nós estamos no hospital. Então, mas o texto é cheio de detalhes. E eu recomendo a vocês que quando tiverem oportunidade, pega o texto e leia com mais atenção. O Espírito Santo, que é o autor do texto, que inspirou Moisés para escrever esse texto, é o mesmo Espírito Santo que nos ilumina no entendimento do texto. Então eu recomendo a você que, tratando Deus da forma como Ele é digno, com humildade e quebrantamento, ore a Ele e Ele te dará a compreensão da sua palavra. Ele é o primeiro interessado, mais do que eu ou que qualquer um de nós, Ele é o primeiro interessado em que nós conheçamos a sua palavra, porque Ele deseja ser por nós conhecido. Então, outra maneira, desdobramento de como é que nós amamos a Deus, é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então, as pessoas banalizaram a fé, banalizaram o Evangelho, tratam Jesus Cristo de qualquer forma. Jesus Cristo agora é até coisa para escrever em faixa, e citam Jesus por causa de bobagens, e pregam bobagens em nome de Jesus, e cantam bobagens para Deus, para Jesus. Maneira de amar a Deus é uma forma zelosa como nós tratamos com as coisas de Deus, com o seu nome. Não trate isso, não tome o nome do Senhor em vão. Não se submeta e não creia nas mentiras que são ditas em nome do Senhor. Isso é banalização, é proclamação em vão, usando o nome do Senhor Jesus Cristo para coisas vãs. Como é crentes de verdade, olha que bênção. Crentes de verdade não proclamam e não tomam o nome do Senhor Jesus em vão. Porque toda vez que os verdadeiros crentes invocam o nome do Senhor, é em cumprimento do mandamento anterior, é para servi-lo, é para exaltá-lo, é para proclamar as suas verdades e o seu evangelho. E olha que privilégio! Deus dá a nós o privilégio da fé para invocarmos o nome do Senhor, e não será em vão, porque Ele nos ouvirá. E o texto então nos adverte para muitas possibilidades de invocar o nome do Senhor em vão, mas também nos conserta, nos dá a direção certa de como invocarmos o nome do Senhor da forma correta, em amor a Ele. Lembra, o Senhor Jesus disse que os mandamentos, o primeiro é amar o Senhor com toda a nossa alma, força e entendimento. Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa inspiração interior, verdadeiro, não fingido. Com toda a nossa força, nós nos empenhamos por isso. Nós dedicamos até a última gota da nossa força para amar ao Senhor, com todo o nosso entendimento. O amor ao Senhor, a fé nele, a assimilação das coisas de Deus é racional. A verdadeira espiritualidade não é um mistério. Ela é racional, compreensível, comunicável. Não se ama a Deus falando em línguas estranhas. Ama-se a Deus proclamando as verdades reconhecíveis da sua palavra. Deus se manifestou nesse mundo, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, de modo que Ele fosse conhecido, reconhecido, as suas verdades fossem ensinadas e praticadas. Deus valoriza, Romanos 12 fala sobre isso, a nossa racionalidade, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso amor por Deus é racional. Entenda a sua fé, conheça ao Senhor Jesus. Deus nos ama tanto que Ele enviou seu Filho para que nós o conhecêssemos pela fé. Mas a fé é racional, ela está escrita num livro para ser lido e compreendido. Então o amor de Deus, ele passa por essa ordem de não tomar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus nos dá o privilégio de invocarmos o nome dele para sermos salvos.
Deus nos dá o privilégio para orarmos em nome dEle, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim o Deus Pai nos ouve e recebe e responde às nossas orações. Deus nos dá o privilégio de proclamarmos o nome do Senhor para que outras pessoas também sejam salvas. Nós não falamos, nós que cremos no Senhor, o nome do Senhor Jesus em vão. Porque nós falamos baseados nele, sediados e firmados na rocha. Aqueles que não amam ao Senhor só proclamam o nome do Senhor Jesus em vão. Não estão baseados nele. Então, a verdade requer de nós a verdadeira fé. Estarmos baseados nele, fundamentados nele. E os mandamentos continuam. Como nós amamos ao Senhor? Vem o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí explica, 6 dias você vai trabalhar, vai fazer tudo o que você tem que fazer, mas o dia do Senhor, você vai santificar esse dia, é dia do Senhor. Só que eu quero chamar uma atenção para a palavra sábado. Na nossa língua, sábado é hoje, né? Então nós chamamos o dia de hoje de sábado, mas nos Estados Unidos é Saturday, dia de Saturno. O que significa, não é a tradução da palavra, mas o significado do dia. O sábado cristão, dos cristãos, é o dia do Senhor. Desde Atos, é o dia em que o Senhor Jesus Cristo triunfou da morte, do pecado e do inferno. Então nossos irmãos do passado passaram a se reunir nas igrejas para cumprir a ordem de adoração ao Senhor no dia do Senhor, que na nossa língua é o domingo. Domingo vem do dia do dominador, é o dia de César. Lá em Roma eles adoravam César. Então nesse dia, o dia do Senhor, no passado era um dia pagão. E os cristãos então, porque Jesus ressuscitou no mesmo dia, falaram: não, nós não adoramos paganismo, nós não nos curvamos ao mundo, nós não celebramos os falsos deuses do mundo, nós proclamamos a glória do nosso Salvador. Portanto, o dia do nosso sábado, o sábado cristão, é o dia do Senhor, o dia em que as igrejas se reúnem para adorar ao Senhor, que é o domingo. Como nós amamos ao Senhor, também nos juntando a outros irmãos para juntos adorarmos ao Senhor, em culto solene, numa assembleia dos santos, os remidos que se reúnem para a adoração de Deus. Afinal, é para isso que nós fomos criados. Para que nós fomos criados? Para a glória de Deus, para adorá-lo e para desfrutar da sua graça, da sua presença, do seu amor para todo o sempre. Como você ama a Deus? Não é, em momento nenhum na Bíblia isso vai ser valorizado, apenas na sua individualidade e nos seus sentimentos. É na maneira como você cumpre os mandamentos. É a maneira como você adora a Deus, mesmo contra todas as adversidades, mesmo contra todas as imposições que são feitas pelo mundo para que você não faça isso. Os irmãos do passado eram proibidos de adorar a Deus e mesmo assim eles faziam isso. Então os irmãos do passado eram perseguidos, mortos, e eles continuavam adorando a Deus. E Deus os abençoou, Deus os salvou, Deus multiplicou a igreja, Deus fez com que o evangelho fosse expandido por todo mundo e incontáveis pessoas fossem salvas. E Deus foi glorificado e é glorificado em cada crente que persevera e luta para estar na presença do seu Senhor e Deus, adorando-o. Como nós amamos a Deus, tratando Ele como Ele é digno. Ele é Deus e nós o adoramos. E nós fizemos um pouco disso hoje aqui. Quando nós nos reunimos, isso aqui é um ajuntamento, em que predominantemente tem pessoas que creem em Jesus, que estão buscando dele a sua misericórdia, que o amam, nem todos os amam, estão buscando a sua misericórdia, mas estão diante daquele que salva. Então o Senhor se manifesta, e essa reunião entre Deus e pessoas sempre é um momento em que nós devemos adorá-lo. Nós o adoramos devotando a eles a nossa vida,
entregando a eles o nosso coração. Nós o adoramos nos arrependendo dos nossos pecados, porque nós estamos na presença do Deus que é santo e nós somos pecadores. Então nós precisamos ser purificados por Ele. E quando é que nós somos purificados por Ele? Lembra que Deus amou o mundo, Deus amou primeiro. Não é você que amou a Deus primeiro. Deus teve a iniciativa. Deus nos amou primeiro quando? Quando Ele enviou Jesus para nos salvar. Então Ele tomou sobre si os meus pecados, que me impediam de estar na presença de Deus, porque eu sou impuro, pecador e indigno de estar na presença de alguém tão santo. Então o Senhor Jesus Cristo paga pelos meus pecados, Ele assume as minhas maldições e põe sobre mim a sua justiça. Porque Jesus morreu pelos meus pecados, então só por isso eu tenho perdão de Deus e posso ter acesso à presença de Deus e chego até Ele. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós adoramos a Deus através de Jesus. Por isso Ele é o nosso mediador. Não é possível chegar até o Pai se não for através de Jesus. Então em Jesus, por causa de Jesus, nós somos reconciliados com Deus para amá-lo, porque Ele nos amou primeiro e Ele provou isso ao enviar Jesus. Então, na prática, a primeira maneira como eu amo a Deus é como eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que fazer parte do povo de Deus, de uma igreja, eu tenho que cultuá-lo. E o texto continua dizendo amar ao seu próximo. São os outros mandamentos. Se eu amo a Deus, eu cumpro os mandamentos, então eu não vou matar, porque eu não desejo ser assassinado por ninguém. Eu não vou cobiçar as coisas dos outros, então eu vou ter gratidão e contentamento. Olha só, tem tanta coisa, gente ensinando a cobiçar as coisas dos outros. Pecado, não cobiçarás. Por quê? Porque eu não quero também que ninguém cobice nada que é meu. Deus mandou eu não fazer isso. Então eu cumpro os outros mandamentos. Eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu vou honrar pai e mãe. Eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor cumprindo os mandamentos. Mas qual é a primeira maneira como eu amo a Deus? Antes mesmo de adorá-lo, lembra, tinha um obstáculo, meu pecado. Eu amo a Deus crendo no que Ele fez por mim. Creio em Jesus. Eu amo a Deus crendo no Evangelho. Entendendo, tomando para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida, os atos do Senhor Jesus. Como então eu amo a Deus? Eu sei que Deus me perdoa porque Jesus morreu por mim. Eu recebo o perdão de Deus. Como eu amo a Deus? Eu sei que agora, por causa de Cristo, Ele é o meu Pai celestial. Eu fui acolhido como filho. Eu amo a Deus orando a Ele, porque eu sei que Ele me ouve. Eu amo a Deus sabendo que o passado antes da minha perdição ficou para trás. Deus em Cristo fez novas todas as coisas. Ele me recriou em Cristo para fazer de mim um filho seu. Como eu amo a Deus? Me desprendendo dos efeitos do pecado que foi vencido por Jesus, e agora caminhando num caminho novo, que é estreito, é apertado, mas é o mais seguro de todos os caminhos, o caminho da fidelidade à palavra de Deus, da santificação. Como eu amo a Deus? Crendo, me rendendo, confiando nele. Isso tudo são privilégios que Deus nos dá. Eu amo a Deus tratando Ele como Ele é Deus. Mas olha só, embora seja mandamento, não é meramente impositivo. Porque Deus nos beneficia com o seu amor primeiro. Antes que eu faça qualquer coisa, Ele fez. Antes que eu tenha ciência do que Ele fez por mim, Jesus já tinha morrido na cruz. Já tinha ressuscitado. O meu perdão já estava cravado naquela cruz. Antes, Efésios, um texto que o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, escreveu, ensina sobre isso.
Deus nos elegeu em Cristo quando? Antes do mundo ser criado. Eu nem existia, você nem existia. Você que é um eleito de Deus, porque você crê no Evangelho, Deus já tinha te escolhido, Deus já tinha te amado, para te fazer um filho dele, para fazer com que você se deleitasse nele, e ele é glorificado nisso. Portanto, quando a Bíblia exige de nós, amor é mandamento, e exige de nós a adoração, olha que coisa maravilhosa. Isso não é uma imposição, isso é um resultado do amor de Deus. Eu adoro a Deus porque eu desfruto dele, porque eu me deleito nele, porque ele me deu vida e deu vida em abundância, e é uma vida eterna. Eu adoro a Deus porque eu fui transformado, santificado, amado, perdoado, porque eu tenho diante de mim coisas grandiosas pela frente, na vida eterna, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, coisas grandiosas demais. Eu, que era pecador e estava destinado à destruição porque não amava a Deus, agora porque Deus me amou, eu tenho diante de mim uma eternidade maravilhosa, que começou no exato dia em que o Evangelho se assenhorou do meu coração. Embora Deus tenha nos escolhido na eternidade, foi quando a graça de Deus te tocou, no dia em que o Senhor Jesus Cristo foi pregado para você, e você creu, é ali que você foi salvo. E nós agradecemos a Deus por isso, e é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós temos consciência da sua grandeza e tratamos Deus da maneira como ele é digno. Deus é Deus, e ele não pede, ele exige ser adorado, mas é uma exigência baseada num amor já revelado. É a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente tem que terminar, o nosso tempo é um pouco escasso, então não vai dar para falar no segundo mandamento. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas você vai ler Êxodo 20, do 5º mandamento até o 10º, que são como nós amamos ao nosso próximo. Você ama o próximo? Deus é que está mandando, né? Nós não amamos ao próximo direito. Deus sabia disso, porque nós somos pecadores. Graças a Deus, então, o Senhor nos salva da maldição do nosso pecado e agora pacientemente nos ensina a fazer a coisa certa. Porque quem nos ama, quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Então agora ele nos ensina como praticar. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de cobiçar o que não é seu. Ser invejoso. Para de adulterar. Adulterar a verdade, adulterar a importância das coisas, adulterar na consciência, no coração, na internet. Para, não adulterarás. Não mate, não defraude as pessoas. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo fez um paralelo com matar, no sentido de odiar pessoas. Quem odeia pessoas está matando as pessoas no seu coração, é um assassino, na visão de Deus. Então Deus abriu para nós a porta maravilhosa do caminho estreito, mas é a porta maravilhosa de consertar as coisas debaixo do ensino do nosso mestre, nosso tutor, que pacientemente o Senhor Jesus, agora ao longo da nossa caminhada cristã, conforme a gente vai assimilando a palavra de Deus, ele vai nos ensinando, nos conformando à sua lei, à sua verdade, nos santificando, fazendo com que nós sejamos cada vez mais, dia a dia, mais parecidos com ele. Afinal, ele foi obediente a toda a lei, ele cumpriu toda a lei, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É esse Senhor que nós precisamos imitar. A obediência e a fidelidade a Deus até o fim. Uma fidelidade crescente. E o Senhor nos abençoa para isso, porque é assim que se ama a Deus e é assim que se ama ao próximo. Eu vou terminar aqui com uma oração